você falou sobre a luz solar e tal. Aquele equipamento que a gente coloca quando vai fazer a unha em gel, que libera a luzinha lá e tal. Eu ouvi uma vez que, enfim, era bom passar protetor e eu sempre passo quando eu vou fazer o protetor nas mãos e tal. Às vezes a manicure lembra, vai passar o protetor? Ah, é o protetor. Eu sempre passo. Faz algum sentido isso? Não faz, não ajuda em nada, é ruim de qualquer jeito? Como é que é? Não, excelente pergunta, porque esse daí é um que dá Muito obrigada, problema. obrigada. Esse daí dá muito problema. Então, assim, são duas coisas que a gente sempre pensa em relação a isso. Primeiro, qual que é o espectro daquela luz? Então, a gente tem a luz visível, a luz que não é visível, a gente tem a luz infravermelha, a luz ultravioleta, que todo mundo fala. Esses espectros de luz, eles têm um comprimento específico. E o comprimento do UVA e do UVB, ele é bem específico para aquele efeito que a gente sabe que é geração de câncer, certo? O que acontece? Depende muito de qual é a fonte que aquela câmera está utilizando. Então, tem algumas câmeras que realmente elas utilizam lâmpadas de LED que emitem radiação no espectro da luz ultravioleta. E aí você pensa assim, prolongando, utilizando, faria sentido utilizar. Qual que é o segundo ponto? Exposição. Então é aquilo, radiação ultravioleta que vem do sol causa câncer de pele? Causa. Mas o que depende? Quanto de exposição eu tenho, certo? Esse é o segredo. É que nem, por exemplo, assim, tá lá, a OMS fala que, por exemplo, assim, benzeno é carcinogênico, que a gente conhece. Tá, mas quanto de exposição que você vai ter? Uma coisa é se você virasse e bebesse uma lata de benzeno. Outra coisa é você não ter uma exposição fora os níveis aceitáveis de segurança. E aí aquilo não se torna, por exemplo, um impacto. Mas você sabe que é um efeito que tem. É a mesma coisa com a luz. O que a gente fala em relação a isso daí? Na dúvida, se a câmera usa uma lâmpada de luz ultravioleta ou usa uma luz de LED que joga espectro da luz visível e aquece aquele polímero, polimeriza e fica a unha de gel super bonita, né? Aliás, fica muito bom, né, cara? É impressionante. As coisas que os caras fazem, assim, com tecnologia, é um negócio assim que você olha e fala, caraca. O que eu aprendi disso daí é que realmente é difícil depois pra tirar, que o removedor, assim, você olha, por exemplo, ele fazendo efeito, aí, cara, ele parece estar corroendo, fazendo bolha ali no esmalte, aí pluft, sai aquele gel assim que foi pintado na unha. Às vezes a gente fica mais preocupado com o efeito do removedor na unha, de ressecamento, de machucar aquela lâmina ungueal. Não sei qual removedor é esse. Pra tirar unha em gel é mais difícil. O removedor de unha em gel. É diferente do removedor de acetona. Tá, ela não passa. Ela faz a maquininha. Raspagem? A maquininha? Ela tira... eu não sei como bem é que é o mais nome fácil daquilo. mesmo. Não, é ótimo. É ótimo. É ótimo. É bem Uma mais lixa, fácil. assim. Então, na dúvida, passa. Na dúvida você pode passar, porque é uma área que você mantém exposta, principalmente se a pessoa vai fazer aquilo rotineiramente. O ponto é, aquela exposição é uma exposição bem baixa. Talvez no longo prazo ele não faça tanto... Sim. Exato, não faça tanto malefício. Entretanto, todavia, como a gente sabe que é um fator que é significativo, que você vai se expor Podendo, sempre, passa melhor. o protetor. Exatamente. E quem faz bronzeamento artificial? Que é proibido no Brasil. Então. Então prossiga daí. Quais são os riscos? Quem faz, denuncie. Não, é uma coisa assim que tem uma legislação... Eu não sabia que era. Tem uma legislação da Anvisa, assim, porque é um fator de risco para câncer da pele que a gente conhece, não tem benefício algum fazer bronzeamento artificial com aquela lâmpada de ultravioleta A, e a gente tem essa determinação da Anvisa de que seria ser proibido. Recentemente teve uma rediscussão a respeito disso, porque tentaram mostrar que isso era interessante. O ponto é, não traz benefício algum. Quando você olha na literatura científica, que é o que manda, não tem benefício você estar bronzeado, você fazer exposição com ultravioleta A. É diferente, por exemplo, do que a gente faz tratamento para algumas doenças da pele, que é com fototerapia, que aí a gente utiliza doses Pro controladas. vitiligo eu usei. É isso aí. A fototerapia, principalmente de banda estreita com ultravioleta B, segura e eficaz desde que a gente controle os parâmetros. Então é aquilo, fazendo controlado a gente consegue extrair o benefício. Quando o povo deita numa câmara de bronzeamento, que é uma coisa que pela legislação da Anvisa não deveria ser permitido, daí ela não está trazendo benefício algum e está aumentando o risco dela ter câncer da pele. Eu lembro que quando fazia, tinha o medicamento que colocava na manchinha Isso. e protetor em volta. Isso. Então eu lembro da minha mãe bem passando assim em volta, todo o protetor solar, e aí passando o medicamento, que era um líquido,
Não sei se ainda é isso, mas era um líquido que passava bem... E aí eu jogava luz. Exatamente. Esse daí é a PUVA, que é o psoralênico mais ultravioleta A, que é uma combinação de tratamento que a gente faz assim em algumas desordens, como por exemplo, alguns tipos de linfoma da pele, psoríase, vitiligo, mas a PUVA ela tem sido substituída cada vez mais pela ultravioleta de banda estreita. Por quê? A lesão do vitiligo, ela é fininha, ela é da espessura da pele, então penetra muito bem. Agora a gente tem algumas doenças que tem a pele mais espessada e o UVB não consegue penetrar, daí a gente pensa mais na utilização do PUVA. Eu era uma criança, né? Imagina Exato. quanta coisa já não mudou. Sim. Tipo, E parou o vitiligo? Eu não sei como Ele entrou em funciona. remissão, eu Ótimo. tinha... Repigmentou. Repigmentou, quase todas. Só daqui que do bom. ombro que não. É porque, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem... Aqui, ó. Tem um... Ah, tá. Aqui, dá assim, pra ver, É mais sim. hipocrômico ela era mesmo. maior, Tá. ela nasceu de uma pinta, essa aqui foi a primeira. Olha. Começou a clarear em volta da pinta, então aí ela começou a ficar branquinha em volta, cresceu, a pinta sumiu. Ela cresceu, aí nasceu aqui, uma na testa e na virilha, que era mais difícil de tratar porque precisava... Aqui ainda conseguia fazer do sol. Eu conseguia fazer no sol, É, aqui não. Tinha aí que não. fazer com lâmpada mesmo. Sim. E aí eu fiz o tratamento, eu não sei quanto tempo, tenho que perguntar pra minha mãe isso, mas teve o tempo, e aí foi, porque daí eles fazem a medição assim, é Exata, milímetro. é isso aí, é porque milímetro. Se tiver estacionado tem que saber, se aumentou um cagagésimo de tamanho tem que saber, e se diminuiu também. E aí a daqui desapareceu, as da virilha desapareceram, essa daqui diminuiu muito, não chegou a desaparecer. Mas quando ela diminui ou estaciona é porque resolveu e aí o tratamento, tipo assim, passou um X tempo da coisa não evoluindo ou parou, é porque deu certo e aí suspendeu. Exato, a gente vê essa estabilidade, pelo menos um período de um ano é um critério assim de bom prognóstico. A gente fala, pô, o quadro tá estável. E agora, hoje, a gente tá numa era assim também, que novos medicamentos estão surgindo. Então, agora tá muito em alta a discussão de um negócio que chama inibidor da JAK, que são os medicamentos que a gente consegue lá desbalançar a comunicação entre as células inflamatórias, elas deixam de inflamar, aí permite que o corpo consiga repigmentar, porque a gente diminui aquele processo inflamatório. Então já tem medicamento assim, que, imagina, terapia inovadora, terapia-alvo super específica, que é um creme de passar. Tem o comprimido de Incrível. tomar. E a gente tá vendo assim esses estudos surgirem cada vez mais, porque agora a gente tem mais técnica para estudar, a gente começa a entender melhor os nossos modelos animais. E ó, eu mostrei agora, e olha que loucura, eu lembrei, você estava falando da espinha, eu lembrei que quando eu era criança eu não usava blusa de alcinha, Tá vendo? por causa da mancha. Olha. Lembrei isso agora. Essa Eles falaram assim, história. quantas vezes eu deixei de usar sei lá, uma roupa de verão, alguma coisa assim, ali na pré-adolescência, né? Porque eu ficava com vergonha Exatamente. da mancha. Que loucura. E agora, tipo assim... Agora né, caiu a óbvio- ficha. É, eu me toquei disso agora, mas assim, depois daquilo, já assim, depois da adolescência, eu nem ligava mais. Mostro como eu mostro com a natureza. Ah, peraí, deixa eu mostrar aqui pra você que eu tenho um negócio aqui. Já era normal, mas na adolescência me pegava. Olha que loucura. Aí eu descobertas. lembrei disso por causa... lembrei disso por causa do que você tava falando de... Pro adolescente é pior, né? Mostrar e... Bastante. Principalmente quando você tá naquele processo de formação de personalidade, descobrimento do eu, formação dos seus laços afetivos. Essas coisas destroem a autoestima de uma pessoa. Ou, por exemplo, se você lida muito bem com aquilo, você consegue, sabe, superar, ajudar outras pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma paciente de alopecia areata, que é uma doença que cai o cabelo. Só que aí existe a forma total, que cai todo o cabelo. Não bastasse isso, existe a forma universal, que cai todo o cabelo, toda a sobrancelha, todos os cílios, todos os pelos do corpo. Ela tem essa forma mais grave. E ela foi uma das pacientes mais corajosas, assim, porque ela já ouviu as pessoas falarem, comentarem, passarem por tudo. Ela sentou na minha frente, ela falou assim, eu sei que essa alopecia areata não vai me impedir de ser nada. Falei, poxa, ela tá muito bem acertada do ponto Chegou de 10 vista... passos pra frente. Exatamente. Vamos fazer o tratamento? A gente vai repilar esse cabelo? Vamos repilar esse cabelo, vamos tratar, vamos fazer acontecer. Então você vê que uma paciente está motivada, toma o remédio certinho, entendeu? Faz todas as coisas, mas a minha grande preocupação é aquilo, o quanto que ela já trouxe de trauma. Sim. Teve uma outra história que eu sempre lembro, assim, porque me marcou muito como médico dermatologista, que foi assim, eu atendi uma pequena humana, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, e ela tinha dermatite atópica, assim, da cabeça até os pés, inteira.
um tratamento super difícil, a gente foi com os medicamentos convencionais, ela teve uma resposta ok, só que imagina, quando você tem uma doença tão extensa, uma resposta ok não é o suficiente, então eu sabia que eu podia fazer mais. Quando foi aprovado nos Estados Unidos um tratamento para a faixa etária dela, que era de 6 meses a 6 anos, eu conversei com os pais, falei, ó, foi aprovado nos Estados Unidos, eu olhei os estudos, eu estudei a medicação, eu conheço a medicação, vamos. Cara, foi assim, saiu, ela tomou a medicação e melhorou. Hoje, vida normal, criança tranquila. Qual que era a minha preocupação com ela? Ela é uma pequena humana, então ela tá lá formando as memórias dela. O quanto daquele trauma de estar vermelha, de coçar, de ir no médico, de tomar injeção, de não dormir à noite, o quanto daquilo ficou. E felizmente, quando eu tava lá na consulta, eu, ela, a mãe, o pai, aí a mãe vira e fala assim, você lembra quando você conheceu o tio Gui dela? Não. Ótimo, né? Porque quando ela me conheceu, ela tava, assim, na pior fase da doença dela. Ela, e aí, você lembra de alguma coisa da sua doença? Não. Então não só quer ir pra escola, que é exatamente. Isso é a melhor coisa que eu poderia pedir como médico. É mais do que entregar um tratamento seguro, é mais do que entregar um tratamento eficaz. É literalmente assim, eu saber que eu mudei, por exemplo, uma coisa na vivência dela, né? Exatamente, que ela não vai lembrar. A gente tava falando, né? Eu perguntei sobre o negócio da maquininha da unha, sobre a depilação a laser. E aí, o protetor não é? Excelente pergunta. Pro depilação a laser, não, porque o laser tem um espectro completamente diferente da radiação ultravioleta, e aí a gente consegue saber, assim, que tá tranquilo, não tem risco. O problema do laser é quem programa a máquina e saber o que tá fazendo, não é o laser em si. As complicações são decorrentes de, assim, por exemplo, a coisas acidentais. Eu tava lá fazendo laser da depilação, não vi que o paciente tinha... Nossa, eu não, né? Mas é só colocar isso daí. Mas assim, são decorrentes, por exemplo, de alterações que podem acontecer durante o percalço. Não viram que o paciente tinha uma tatuagem lá, ele não comentou, e aí o laser de depilação dispara em cima da tatuagem, machuca muito. O laser esquentou demais. A paciente estava bronzeada, e aí o laser ele enxerga a melanina, aquilo ali teve um efeito de não só tirar o pelo, mas deixar branquinho também. Depois a coloração volta, demora um tempo mais volta. Então essas complicações acontecem, mas câncer da pele não. O laser é extremamente seguro nisso daí, desde que a pessoa que tá manejando saiba o que tá fazendo. É uma arma, né? Tipo Star Wars, assim, né? Tal. Não. Mas é uma arma, assim, é uma coisa bem poderosa. Entrega energia, tudo tem que respeitar.